Salve galera, beleza? Bem-vindo aí a mais um Talk Câmera. Hoje eu vou falar sobre como os pensamentos limitam a sua forma de agir, a sua timidez. E às vezes não é introversão, muita gente confunde timidez com introversão. Primeira coisa, o que é introversão e o que é timidez? Timidez é aquele ato de você não ir lá resolver o que você tem que resolver socialmente com alguém. Por exemplo, conversar com alguém, dar um bom dia, ou pelo menos fazer um pedido, fazer alguma coisa muito básica, sabe? E a pessoa trava no processo de fazer uma coisa básica ali pra resolver. Eu não sei explicar porque é muito amplo, mas a timidez é basicamente você travar na hora de conversar com alguém. E a introversão é você não querer conversar com muita galera, é você se introspectar mais, ficar mais sozinho, tá ligado? Em algum momento, bateria social acaba mais rápido, ou seja, você querer ficar mais em casa do que querer interagir socialmente com as outras pessoas. Essa é a diferença da introversão com a timidez. Uma pessoa tímida, ela pode ser extrovertida, enquanto uma pessoa introvertida, ela pode ser nada tímida. E eu, por exemplo, sou uma pessoa bem introvertida, só que eu não tenho esse problema de me travar na hora de falar alguma coisa, pedir licença, resolver algum problema ou sei lá o que. É isso que eu queria falar. Muita gente confunde esses termos assim e acaba achando que um é outro e outro é um, né? Mas não, tem uma diferença muito grande. E como a timidez, ela atrapalha a sua vida, sabe? A timidez, ela quebra total a sua vida. Eu, por exemplo, sempre tive muita timidez na minha vida inteira e ela sempre me quebrou muito. Mas eu também gosto de ser um pouco introvertido, de não conversar com muitas pessoas, não interagir socialmente com muita gente. Mas a timidez foi mais por causa da minha introversão. Por quê? Porque como eu não interagia socialmente com as pessoas, eu tinha pouca prática. Como eu tinha pouca prática, eu não sabia como lidar com as pessoas, como agir socialmente. E aí eu tive que quebrar a cara com isso. Tive que aprender. Então, às vezes a timidez pode ser tipo muita falta de prática, de você realmente praticar, sabe? Se você pelo menos dar um bom dia, tentar quebrar a timidez de pouco a pouco. Como minha psicóloga já falou uma vez, a timidez ela vai quebrando-se ao pouco. Ou seja, você dá um oi, um bom dia para alguma pessoa aleatória, de pouco a pouco. E aí você vai começando a se abrir mais, se libertando mais. E basicamente assim você vai libertando-se da timidez. E realmente é verdade. Foi assim que eu tô libertando ainda. Eu não tô 100%, né? Eu tô uns 80% assim ainda, liberado da minha timidez. Mas já tá melhor. Eu já consigo interagir bacana com as pessoas sem parecer um esquisito, sabe? Tem pessoas extrovertidas, tá ligado? Que precisa de pessoas socializar, tá ligado? E elas acabam sendo tímidas. E isso é normal, isso acontece. É difícil, mas existe pessoas que querem estar presente com as outras pessoas, mas alguma coisa trava ela no processo. Às vezes não é prática, às vezes é só ansiedade. Talvez seja um pouco de ansiedade. Por que eu diria que é ansiedade? A ansiedade, ela faz pensar muito e agir menos. Você pensa muito sobre como reagir àquilo e você não faz o processo, você tá travado pensando, sabe? E às vezes pensar menos ajuda você a reagir ao assunto, a reagir à situação social. Nossa, eu tô usando muita palavra difícil. Mas basicamente é isso. Você acaba se quebrando com a ansiedade. E tratar isso ajuda bastante, tá? Mas é claro que eu mesmo não recomendo fazer uma terapia sem uma psicóloga mental. Eu não tô fazendo psicólogo mental, então eu estou errado nisso, mas eu vou fazer. Enfim, e como conclusão, como lição de moral que eu quero tirar disso, é que, às vezes a gente se quebra muito com essa ideia errada de timidez e introversão e acaba falando asneira. Eu acho mesmo que muita gente introvertida por aí, que não queira muita interação social, eu acho elas até bem mais
mais carismáticas que muita gente extrovertida, sabe? Porque tem muita gente extrovertida que finge ser extrovertida e, sei lá, meio forçado, tipo, meio travado. E é meio esquisito, cara. Eu não gosto muito. Eu gosto de uma pessoa que é uma pessoa verdadeira, sincera consigo mesmo. Que queira falar só apenas o que ela queira falar, sabe? Não queira forçar a barra, sabe? Eu não gosto de pessoas que forçam a barra, que ficam conversando que nem uma maritaca. Eu gosto de conversar com pessoas que realmente queiram conversar por conversar e não por forçar. Eu acho muito chato isso. É um ponto negativo que eu acho das pessoas que são extrovertidas, sabe? Mas não quer dizer que não tenha pessoas extrovertidas que são legais. Na verdade, existem muitas pessoas extrovertidas que são gente boas pra caramba. Só que tem gente extrovertida que finge, sei lá, mano, dá pra ver, é nítido. E às vezes não é legal, né? Então acaba que não é bacana. Mas é isso. Eu queria só falar mesmo a questão de como é a diferença de introversão com timidez. Como funciona essa quebra, como que se é por prática ou por ansiedade, sabe? E se faltou alguma coisa, comenta aí. Porque, sei lá, às vezes é bom alguém agregar mais alguma coisa, mais um assunto. É bacana, comenta aí embaixo. Eu não gosto de pedir muito, mas deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Esse vídeo não vai estar muito editado, então é pra postar rápido, eu tô trabalhando CLT. Mas é isso, valeu, tchau!